E aí, pegou direitinho como é que a banda toca? 1 João, capítulo 5, verso 18. Todo aquele sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Grava bem isso aí, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabe por quê? Porque guarda de estar vivendo na prática do pecado. Porque se viver na prática do pecado é o quê? É filho do diabo. Dá para você ver o tamanho do problema? Ah, Edinaldo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta quando a pessoa se arrepende, confessa, abandona e aceita o seu santo e amado Filho Jesus Cristo como seu Salvador. Aí Deus faz o quê? Ó, passa uma borracha em tudo aquilo ali. Prova para mim da igreja cristã dentro da Bíblia, sim. Atos capítulo 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Dá para você ver a diferença between each other? Dá para você ver a diferença entre um e outro? Agora, quando você se arrepende dos seus pecados, Deus não leva mais em conta, sabe por quê? Porque ele faz isso aqui, ó, com os meus pecados e com os teus pecados. Ainda que você aceite a Cristo como seu Salvador, quando você peca, ele perdoa. Sabe por quê? Porque ele é fiel e justo para comigo e com você. Porque ele faz assim, ó. Olha só. Isaías capítulo 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. O que é pecado? A transgressão da lei. E quando você está pecando, você está transgredindo o quê? A lei. Então você está vendo em transgressão. Lembra? 1 João capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se você é um transgressor, você está vendo em pecado. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? E aí sabe o que acontece? Sabe por que ele não lembra mais dos pecados? Sabe por quê? Sabe por que ele não vai levar em conta mais? Sabe por quê? Porque você se arrependeu, você confessou, você abandonou e você aceitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como seu Salvador. E aí ele faz isso aqui, ó, que coisa linda, bela e maravilhosa. Miqueias capítulo 7, verso 19. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés todas as nossas transgressões e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vai lá alguém pegar os meus pecados e os teus pecados nas profundezas do mar, porque os homens com a sua sabedoria carnal fala que o lugar mais fundo no mar é 12 mil metros de profundidade, ou seja, 12 quilômetros de profundidade. Vai lá alguém pegar um ser humano, será que o ser humano tem capacidade de fazer uma máquina para ir lá no fundo do mar? Não tem, né? Pois é, né? Agora me diz uma coisa aqui, agora vai lá no fundo do mar pegar os meus pecados e os teus pecados, vai lá alguém. Dá para você ver o que Cristo faz comigo, com você. Por isso que 1 João, capítulo... E olha só como é que a banda toca. Por isso que nós temos que confessar os nossos pecados e abandonar. Sabe por quê? 1 João, capítulo 1, verso 8 ao 10. Olha como é beautiful. Vem aqui comigo, aqui, ó. Aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. E aqui, ó, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Sabe por quê? Porque não há um justo sobre a face da terra. Lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem e que não peque. Por isso que nós temos que, ao nós pecarmos, confessar o nosso pecado para o nosso Pai, pedir perdão e abandonar, porque se viver na prática, morrer na prática, já era. Pode ter 1 trilhão de anos de crente, pode ter 1 trilhão de anos de crente, não vai dar em nada, só vai morrer perdidão. Lembra? Ezequiel capítulo 18, verso 20 ao 24. Lê e deixa nos comentários para o The Great Preaching. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá, voltando. Mateus capítulo 7, verso 20 ao 22. Vamos ler para ficar completão agora? Vamos lá. Ó.
Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que ele vai dizer, ó. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? O pecado. O que é o pecado? A transgressão da lei. Que lei? A lei moral, do 1º ao 10º mandamento. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Poucas pessoas se salvaram no dilúvio. 8 pessoas. 8 pessoas se salvaram no dilúvio. Sodoma e Gomorra, 3 pessoas. E está profetizado. Mateus capítulo 7, verso 13 ao 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Poucas pessoas vão se salvar. E sabe por que houve o dilúvio? Por causa do pecado. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Por causa do pecado. E por que esse mundo aqui vai ser consumido com fogo, sal e enxofre? Por causa do pecado. Se você ama Cristo, guarde os mandamentos do Eterno. A você que já aceitou a Cristo, inclusive o 4º mandamento. É o decálogo. É a lei moral do Eterno. Pastors, esposa de pastores, eu dei um recado para vocês num vídeo anterior por aí afora. Esposa de pastores, olha dentro dos meus olhos mais uma vez. Esse tema aqui é uma pergunta. O que é pecado? Pecado é a transgressão da lei. Toda pessoa que não guarda o 4º mandamento do Eterno, ainda que seja um pecado por ignorância, porque não tem um conhecimento, está vivendo na prática do pecado. Toda pessoa que não quer ouvir sobre a guarda do mandamento do Eterno, está numa situação pior ainda. Vamos lá? Provérbios capítulo 28, verso 9. Todo aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável diante do Eterno. E aí? É mais complicado ainda a situação. Esposa de pastores, vocês sabem que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Lembra daquela senhora que era esposa lá daquele camarada que se recusou de dar alimento para Davi, para o meu pai Davi e para os homens que estavam com ele? Quem era a mulher? Deixa nos comentários aí em qual livro, capítulo e versículo que se encontra essa palavra. Que o meu pai Davi ia matar ele, ia acabar com tudo, com família, com tudo. Que ela veio ao encontro do meu pai Davi com todo o mantimento e pedindo perdão para o meu pai Davi pelo esposo. E ela era esposa de quem? Deixa para nós aí. Deixa para mim aí nos comentários. Ela era esposa de quem? E o nome dela era qual? A mulher sábia, ela edifica o seu lar. Esposa de pastores, quer seja ele que tenha teologia ou não teologia. Quem não tem teologia, pastor, que eu sei que tem pastores por aí afora que não tem teologia. Esposa desses pastores que não têm teologias. É a tua casa que está em jogo. É a vida do teu esposo que está em jogo. É a tua vida que está em jogo. É a tua vida vindoura que está em jogo. E vocês estão vivendo na prática do pecado. Principalmente a vocês, esposa de pastores, que os seus pastores, seus esposos, têm teologia. Agora olha como o negócio é sério.
Todos eles sabem que Deus não trabalhou no sábado. Todos eles sabem que o quarto mandamento é para se guardar. Todos eles sabem que o quarto mandamento é eterno, para vocês verem, esposa de pastores, como o negócio é sério. E eu não tenho sangue de ninguém nas minhas costas. E nem quero. Não tenho e nem quero sangue de ninguém nas minhas costas. Porque todas as pregações nossas, nós iremos prestar conta diante do Eterno. E eu não vou chegar diante do Eterno. Isso aí eu falo com segurança. É duas coisas que eu tenho convicção. A minha salvação, o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Para isso eu luto contra o pecado com meu Santo e Salvador Jesus Cristo todos os dias, porque sem Ele nada posso fazer. E quando eu peco, é Ele que me rime e me purifica e lava as minhas vestes com o seu sangue precioso. E afirmo, eu não vou chegar diante do tribunal do meu Pai com o sangue de ninguém nas minhas costas. De ninguém nas minhas costas. O meu desejo, esposa de pastores e pastores que têm teologias e outros que não têm teologia. Nós nunca podemos nos ver nessa terra aqui. Mas que naquele grande dia, nós nos abraçar e você chegar e falar assim, Edinaldo, eu naquele dia, na tua pregação, a minha esposa falou comigo, eu vendo a tua pregação, eu cheguei com a minha casa e passei a ser fiel ao meu Pai, ao nosso Pai, no quarto mandamento dele, porque é eterno. E Satanás estava me seduzindo. E eu tinha um pleno conhecimento, a convicção que o quarto mandamento é eterno e era para se guardar. E lembra, pastores, poderoso é o nosso Deus para te perdoar. O recado foi dado. Esposa de pastores e pastores que tenham teologias e que não tenham teologias. Faça como a mulher que livrou seu esposo e a vida dela mesma de não ser morto pelo meu pai Davi. Sejam sábias. Coloquem a sabedoria de vocês em práticas. Porque no final, no resumo da sinopse, da síntese da conclusão, só quem vai ser beneficiado são vocês mesmos. E vamos para casa. Lembra, pecador, quem viver e morrer na prática do pecado, não vai subir. Esposa de pastores, e o teu pastor tem a plena convicção disso. Que o pecador não vai subir para a eternidade. Desperta vocês que dormem. Meus irmãos, vamos lá para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Vamos lá? Mais duas leiturinhas aí para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Meus irmãos, pegou, jovens? Joga um balde de gelo, um balde de água fria no ouvinte? Não. Só chegar e anunciar. Mais duas leiturinhas aí para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro. Isão, Laitão e Braitão. Fação, Clarão e Práticozão. Com quem? Com The Great Preachão. E o que mais? Revelation. Para nós fazermos o fechamento do vídeo. Para a honra e glória do nosso Eternão, Senhor. Não, ainda rima tudo. Vamos lá. Vamos lá. Revelation chapter 6, verse 15 to 17. 17 não está aqui não, mas o The Great Preachão tem no queimou. Para a glória do Eternão. Amém, ó. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and the rocks, Follow us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Que a palavra do nosso Pai falando para mim e para você? Até que isso, tá? Não dá nem para deixar o Degredo dar um respiradão para fazer uma tradução. Vamos lá, ó. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas e disseram aos montes e aos rochedos, caem sobre nós e esconder-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. E o que mais? Verse 17. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand?
porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Sabe quem poderá subsistir? Vamos lá. Revelation chapter 12. Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filth, let him be filthy still. Quem poderá? Pega isso aqui, ó. Quem poderá subsistir no dia da vinda dele, ó? And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Quem vai poder, ó? Continue justo a ser injusto, continue impuro a ser impuro. E aqui, ó, quem vai subsistir? Aqui, ó. Continue o justo a ser justo, continue o santo a ser santo. Essas duas classes, o santo e o justo, poderá subsistir no grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais ainda vai olhar para os céus e fitar os olhos no céu e se cumprir assim, ó. Isaías capítulo 25, verso 9. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. E o que mais? Isaías capítulo 40, verso 31. Mas, como os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Para a honra e glória nossa eternão, hein? E esse desespero aqui, ó, sabe por que esse desespero aqui vai acontecer, ó? E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os chefes militares, os poderosos, e todo escravo, todo livre, esconderam-se nas cavernas, nas rochas das montanhas, disseram aos montes e aos roceiros, caem sobre nós, porque é vindo o grande dia e disseram aos montes e aos roceiros, caem sobre nós, escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Sabe por que vai todos eles aqui, ó, que vai assim, ó, estar nesse desespero? Todos aqueles que viveram, que estarão na prática da transgressão, sabe? Na prática do pecado. O que é o pecado? A transgressão da lei, na prática da transgressão da lei do eterno, quer seja do primeiro ao 10º mandamento, e qualquer um que viver na prática do pecado. Eu te pergunto, porventura a pessoa que vive desonrando seu pai e a sua mãe todo o tempo e morrer nessa prática, ele vai herdar a salvação? Evidente que não. Se andar matando por aí afora, vai herdar a salvação? Evidente que não. Se andar tomando o nome do nosso pai e vai herdar a salvação? É evidente que não. Por quê? Porque o transgressor, o pecador, o filho do pecado, não vai subir lá para cima. Sabe por quê? Porque todo aquele que subir lá para cima vai ser o quê, ó? Filho do nosso pai. Por quê? Porque viveu aqui nessa terra aqui, ó, testificando diante dos céus, dos anjos que estavam vivendo com o eterno e vivendo para o eterno. E todos aqueles que vivem na prática do pecado, da transgressão, está testificando diante dos céus e dos anjos que é filho de Satanás por aí afora, vai botando que não louva, tudo que não louva e não glorifica o nome do Senhor. Aí eu te pergunto, você vai querer estar na eternidade ou você vai querer ser queimado com o diabo? Lembra, o nosso Pai é amor, mas vai chegar um momento que ele vai ser fogo consumidor. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Que nenhum de nós venha ouvir e se cumpre na nossa vida isso aqui, ó. Matthew, chapter 25, verse 41. Verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá ele também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Que isso aí esteja repreendendo a nossa vida. Sabe por que ele vai dizer isso? Sabe para qual é essa classe? Toda a classe que morreu perdido na transgressão dos mandamentos do eterno, principalmente odiando o 4º mandamento. Tem muitas pessoas, quando a gente fala assim, vem cá, você ama Deus mesmo,
e olha que nós não estamos de estar falando de sábado por aí afora. As pessoas que vêm nos contestar. E por que vocês guardam o sábado? Porque vocês colocam o sábado como salvação, como mérito de salvação. Nós nunca falamos isso para ninguém. Pelo contrário, nós guardamos os mandamentos do nosso Pai. Inclusive o quarto mandamento não é para nos salvar, porque mandamento, lei nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. Nós somos salvos pela graça, mas por estarmos salvos, nós guardamos os mandamentos para nós permanecermos salvos na graça, permanecermos em Cristo e permanecermos com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Porque nós estamos vivendo, guardando os mandamentos do nosso Pai, não para nos salvar, mas para vivermos em santificação, para a honra e glória do nosso Eternão. Amém? Vamos lá, que nós vamos ficar com essa parte aqui, ó, lindona, beautiful zona, maravilhosona. Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them, on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Amen? Mateus capítulo 25, verso 34. Que nós vamos ouvir assim, essa vozona, lembra? Apocalipse capítulo 18, verso 4, que a voz do nosso Eterno é como um barulho de muitas águas. Nós ouvimos assim, ó, no nosso ouvidão, na nossa latona, assim, ó, ele dizia assim, ó, Mateus capítulo 25, verso 34, assim, ó, para nós, ó, do ladão da direitona dele, assim, ó. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra? Then shall the king say unto them on his right hand, come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Lembrando, então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós vamos ficar com essa parte linda e maravilhosa. E nós nos adentrarmos nas mansões celestiais e estar com o nosso grandioso eu sou para os séculos dos séculos. E nós estar com a graça que nos comprou, que morreu no madeiro por mim e por você para os séculos dos séculos. Amém? Que nós vamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Como o meu irmão Paulo deixou escrito para nós. 2 aos Timóteos, capítulo 4, verso 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juízo, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu amo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada dia que passa é um dia para me amar mais e mais. Por quê? Porque é um dia a menos para Cristo voltar. E se Ele nos der uns aninhos de vida a mais, nós possivelmente veremos esse céu rasgado do Oriente ao Ocidente, do Japa ao Brasaca, da Chinaca ao Brasaca, dos Estados Unidos ao Brasaca, vamos botando tudo no pacote só. E nós receber a nossa coroa da justiça, estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. E para nós fazer o fechamento do vídeo aqui com chave de ouro agora. Revelation, chapter 3, verse 5. He that is unjust, he that overcome, the same shall be clothed in white raiment. And I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and his angels. Amém? He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Amém? Para a honra e glória do nosso eterno. Amém? E lembra, Revelation chapter 20, verse 15. And whosoever was not found or written in the book of life was cast into the lake of fire. Apocalipse capítulo 20, verso 15. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Mateus capítulo 25, verso 41. Meus irmãos, que nenhum de nós se perca, mas que todos nós venhamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo, com a nossa coroa da justiça na nossa cabeça em um curto período de tempo, e estar com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Nós iremos orar agora. E eu tenho certeza que esse tema ficou mais claro do que o sol de rachar no verão no deserto do Saara ao pingo do meio-dia. Amém? Qual é o tema? O que é pecado? 1.4. Meus irmãos, vamos orar para onde a nossa terra? Vamos? Grandioso Deus, nosso eterno Pai, que habita no mais alto dos céus, é em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai, em forma de gratidão. Pai, obrigado por mais um tema, por mais um vídeo, por mais um aprendizado. Te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a mantermos, Senhor, esse tema na nossa mente e no nosso coração, Pai. Pai, ajuda-nos, Senhor, a ser fiel ao Senhor, a tempo e fora de tempo, Pai, nos teus mandamentos. Pai, quando nós pecarmos, quando algum de nós aqui pecar, eu te peço em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, que o Senhor perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões, Pai, as nossas iniquidades, Senhor. Porque não somos perfeitos, Pai, mas em um curto período de tempo, nós iremos nos encontrar, Senhor, na eternidade com o Senhor, estar na eternidade com o Senhor, e ali nós seremos perfeitos para sempre com o Senhor. Pai, livra-nos, guarda-nos, Senhor, de todo mal aqui, Senhor. Pai amado, eterno e justo, peço que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos, Pai, das esposas dos pastores que têm teologia, dos que não têm teologia, que estão comigo aqui, Senhor, conosco nesse tema, nesse vídeo, Pai. Nesse momento, Senhor, desta oração, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos deles. Que o Senhor tira, Pai, as escamas dos ouvidos deles, Pai. Que eles venham, Senhor, guardar o teu santo sábado, teu quarto mandamento, não para se salvar, como nós guarda, não para nos salvar, mas porque nós estamos salvos. Nós estamos na graça, estamos no Senhor. Pai amado, eterno e justo, te peço, Pai, que essa prece, esta oração, vai assinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, o qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui para a honra e glória do nosso Pai. A você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te peço, aceite-o. A você que está brincando de ser um joião no meio do trigão, pare com isso. O diabão está doidinho para te levar para o fogão que está preparado para ele, para o seu anjão. Você vai querer ser anjo do eternão ou do diabão? Ah, do Senhor, né? Do nosso eternão, né? Então desperta tu que dorme. Para de brincar de ser um joião no meio do trigão. E a você que está desviadão dos caminhos do Senhor, eu te convido. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, para a presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza. Se você não tiver visto história real, fato real, você já deve ter visto história por aí afora, mundo fora, que você não tem visto, mas você tem ouvido falar de pessoas que passou 10, 15, 20, 30 anos na presença do Senhor, se desviou, ficou fazendo planos para voltar e não voltou, e morreu no mundão por aí afora. Eu te pergunto, é esse mesmo caminho que você quer para você? Ah, não é não, né? Pois então volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, da presença do Senhor, e vamos para casa, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, qual é o tema de hoje para nós? Qual foi o tema de hoje para nós? O que é pecado? No profundo, o que é pecado? Agora, você sabe o que é pecado? É a transgressão da lei. É você viver na prática do pecado. Você viver quebrando qualquer um dos mandamentos do Eterno. É você viver na iniquidade. Dá no mesmo. Isso é pecado. A transgressão da lei. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you.
I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.